nosso tema está relacionado a matemática é só números. Discentes, Dayan Quintela Paz e Ivonete das de Jesus. Então, para iniciarmos nosso tema, nós iremos tratar primeiramente um pouco da história, né? Então, inicialmente aqui, nós iremos falar justamente no período da pré-história, 3.000 a 500 anos a 3.000 antes de Cristo, né? Justamente nesse período da escrita. Então, logo no início das grandes civilizações, o homem já tinha necessidade de contagem e pensar numericamente, certo? Porque já estava presente, devido à sua forma de organização, as diferenças de... Ele já tinha noções do que é muito, pouco, grande, pequeno, lento e rápido, justamente devido às atividades que ele desenvolvia na época, como caçar, plantar, colher, separar, armazenar, dentre outros. Então, já tinha essa necessidade dele poder fazer essas divisões. Dando prosseguimento, então, com o avançar das civilizações antigas, como na Mesopotâmia, 2.000 anos a 1.600 a.C., e no Egito também, esses processos e práticas de contagem serviriam como campo de conhecimento, principalmente pelas questões já comerciais e econômicas, de engenharias, também militares e políticas. Então, passado esse período concreto e prático, surge na Grécia Antiga, lá para 2.000 a 1.100 anos antes de Cristo, o formato de umas ciências exatas, sendo o precursor Tales de Mileto, onde foi desenvolvido a escola ioniana, e posteriormente veio a escola de Pitágoras, que é de 80 a 495 a.C., onde ele desenvolveu os campos do saber de aritmética, música, geometria e astronomia. Dando prosseguimento, nós iremos aqui abordar justamente a matemática no cotidiano. O que é isso aí? Então, a matemática está presente no cotidiano de cada um de nós. E ela é muito importante na construção da cidadania, porém, nem sempre suas utilizações cotidianas são reconhecidas. Então, aqui nós temos aqui todo um exemplo aqui bem prático de tudo o que nos cerca. Pode ser na área do campo, na área da ciência, na área das atividades propriamente ditas físicas, ou até domésticas, de trabalho, escolares, tanto na parte de comércio e, enfim, toda uma infinidade em que a matemática está inserida. Agora, o que acontece? Nesse contexto, o professor ele precisa se atualizar em suas aulas para justamente despertar o interesse nos alunos, que é justamente em procurar metodologias compatíveis com a demanda formativa da sociedade contemporânea. E é justamente isso que nós observamos, a questão da tecnologia e as inovações que são quase que instantâneas, né? E é comum ouvirmos também que o aluno não gosta de matemática, mas reconhece a importância. E a questão toda está relacionada à atratividade, que é uma questão que tem que ser levantada, pois o ensino repetitivo mecânico gera insatisfação. E o desinteresse não é só dos alunos, mas dos professores também, por não dominarem o assunto. Mas, se vocês observarem, o cotidiano está cercado de assuntos relacionados e correlacionados à matemática. Net? Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, definição e objetivo. Os PCNs, parâmetros curriculares nacionais, são diretrizes elaboradas para orientar os educandos por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais, comentantes a cada disciplina. É porque eu estou no celular e para ler fica um pouco difícil.
o objetivo, é correto afirmar, quanto aos objetivos, que os PCNs visam proporcionar aos professores subsídios à elaboração ou à reelaboração do currículo, visando a construção do PPP e o fortalecimento da cidadania do aluno. Os PCNs privilegiam a disponibilização do conhecimento acadêmico. Eles também analisam as características do papel da matemática no currículo escolar, né, abordando as relações do professor e o aluno, como a resolução de problemas históricos da matemática, como o colega trouxe aí, tecnologia da informação e jogos. Pode passar. Nos PCNs, os conteúdos estão organizados em 4 blocos, cuja organização evidencia a interconexão da matemática, ou seja, a conexão da matemática com outras áreas do conhecimento, contribuindo para estabelecer suas presenças no cotidiano, que vem números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. No números e operações, né, o conhecimento são construídos e analisados por meio de um diálogo constante, que permite construir e reconstruir o conhecimento. Esse processo ocorre no interior de cada um e também em contato com outras pessoas. Pode ser no âmbito familiar, escolar, social. Sempre vamos estar, assim, em contato no nosso dia a dia com a matemática. Espaço e formas. Conceitos geométricos constituem parte importante do currículo da matemática, ensino fundamental. Por quê? Por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar de forma organizada o mundo que vive. A geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações, problemas, e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar normalmente. Podemos observar, quem tem crianças pequenas em casa, que normalmente utiliza as formas geométricas para eles colocarem de forma adequada. Obviamente, se um triângulo for ele tentar colocar dentro de um círculo, ele logo vai observar, mesmo ele não entendendo o que se trata da matemática, ele vai entender que não vai se encaixar. Grandezas e medidas. Estabelece esse bloco, caracteriza-se por ser uma forte relevância social, com evidente caráter prático e utilitário. Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as atividades realizadas. Deste modo, desempenham um papel importante no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento matemático no cotidiano, as atividades em que as noções de grandeza são expostas, proporcionando melhor compreensão dos conceitos. Podemos observar, né, desde criança, lá na infância, que nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, ou seja, para fazer um bolo, ela sempre vai estar ali, se baseando em medida, forma de formas, volume no quadro, a quantidade de líquido que vai colocar ou não, olhando o pai dirigir, jogando vôlei na praia. Uma brincadeira que a gente consegue ver também atualmente é a de bicicleta. Tratamento da informação. A finalidade é evidenciar sua importância em função do seu uso atual na sociedade. Estudos relativos à noção de estatística, de probabilidade e de combinatória. Evidentemente, o que de estatística, de probabilidade... me atrapalhei aqui. Evidentemente, o que se pretende não é o desenvolvimento de um trabalho baseado na definição de termos ou de fórmulas envolvendo tais assuntos, como relação à estatística. A finalidade é fazer com que o aluno venha a construir procedimentos para coletar e organizar, comunicar e interpretar dados utilizados em tabelas, gráficos e representações que aparecem frequentemente em seu dia a dia. Relativamente à combinatória,
O objetivo é o aluno lidar com situações, problemas que envolvem combinações, arranjos, permutações e, especialmente, o princípio multiplicativo da contagem. Pode passar. Então, dando continuidade aqui, matemática é só números? Lógico que não, né? Então, essas considerações preliminares do próprio PCN, na área de matemática do ensino fundamental, nós iremos identificá-los aqui. Por exemplo, na própria cidadania, que ele é um componente importante na construção devido ao acompanhamento da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, né? Nós temos a democratização, que é justamente fazer com que chegue ao alcance de todos e não ter como uma ciência uma coisa engessada e uma coisa inalcançável. Relacionada à construção é justamente proporcionar a apropriação do conhecimento pelo aluno para ele compreender e transformar sua realidade e não absorver respostas prontas e definidas. Ele participa desse processo passo a passo, onde vem a compreensão. Então, que é favorecer justamente uma abordagem em que a apreensão do significado, aprender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-los em suas relações com os outros objetos e acontecimentos. Também pode ser observado que deve ser apresentado aos alunos como historicamente construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita ver a matemática em sua prática filosófica, científica e social, contribuindo para o lugar dela no mundo. Foi o que nós vimos logo no início, na parte da introdução. Ou seja, ela está em transformação, que ao longo dos tempos, à medida com que o intermediador ou mediador apresenta, alguns detêm esse conhecimento e outros, por não serem bem apresentados, acabam tendo aversão a esse conhecimento que está inserido dentro do nosso próprio contexto. A integração, que é justamente através da utilização de recursos didáticos, onde se tem livros, jogos, vídeos, calculadoras, computadores, que são importantes nesse processo de ensino-aprendizagem. E nele recai justamente a questão da análise e reflexão. E a avaliação é o momento, é a culminância onde se vai verificar o desempenho, conceitos, o domínio de procedimentos e desenvolvimento de atitudes. Ou seja, é uma participação que vai ser observada ativamente através do próprio aluno, se ele consegue compreender o meio em que ele se encontra. Então, ele acaba compreendendo todo esse processo de maneira ativa e não de maneira engessada, com respostas prontas e definidas. E é por isso que vem a questão da aversão e o distanciamento dessa área onde está inserida no nosso dia a dia. Aqui estão as referências.